agora, Culto Evangélico Luterano. Oferecimento: Farmácias Guembala e Riomed. Serviços de Torno Metzler. Royal Ciclo. Saúdo a cada um de vocês, cordial bom dia. Sejam todos bem-vindos, membros de nossa comunidade, queridos e amados visitantes, querendo fazer desta igreja a sua igreja para a vida toda, faça isso. Sejam bem-vindos. Também ao coral, obrigado pela presença. Nós estamos reunidos aqui nesta manhã em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe e que Ele nos guarde. Eu saúdo vocês com a palavra do Salmo que diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Deixa eu repetir. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração
e fico esperando. Como normalmente você inicia o seu dia? Como? O salmista tem uma sugestão: que você inicie o dia falando com Deus. De manhã, Senhor, eu não sei como é a tua agenda, se às vezes você tem que acordar assim meio em cima do laço, sair correndo, às vezes meio atrasado. Quem sabe colocar o despertador para 5 minutos mais cedo. E então a sugestão: iniciar o dia falando com Deus, apresentando a Ele o que pesa no coração. Ah, Senhor, esse dia vai ser difícil, vai ser complicado, eu tenho que viajar, reunião com o chefe, eu tenho isso, mais aquilo. Senhor, de manhã eu apresento a minha oração e Deus então tem uma promessa para você. E fico esperando. Deus te convida a descansar. Uma coisa eu já aprendi na vida: o dia normalmente é como nós iniciamos ele. O dia normalmente é como nós iniciamos ele. Sejam bem-vindos, que Deus nos abençoe. Um grande abraço para o pessoal de casa que nos assiste pela TV Vale Europeu. Que Deus abençoe a cada um. Queremos nos colocar de pé e nós queremos orar. Pai querido, muito obrigado pela noite e pelo sono reparador. O Senhor nos ensina também aqui a apresentar diante do Senhor as nossas orações, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as angústias que são pertinentes a cada novo dia que nasce. E o salmista diz: de manhã, Senhor, eu apresento a minha oração e fico aguardando, esperando de como Deus vai agir, de como Deus vai trabalhar, o que Deus fará com esses meus desejos, meus pedidos e minhas orações. Abençoe a comunidade reunida, também aqueles que estão em casa, talvez acamados, doentes, mas também podendo acompanhar a pregação, a comunhão, a oração, o louvor através da internet. Senhor, abençoe também os pais que aqui estão, também, querido Deus, no dia do seu batizado, do bebê, enfim, guarda-nos. Senhor, também confessamos que talvez durante a semana andamos por caminhos tortos, caminhos que não agradaram ao Senhor, aos quais nós pedimos perdão. E agora, juntos, como comunidade e igreja, confessamos a nossa fé dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. O vizinho que está no teu lado, ele está esperando um aperto de mão, um bom dia, até um abraço ele está esperando. Cantamos juntos o hino de número 135. Enquanto nós cantamos esse hino, tem a ver com
gratidão, alegria, tem a ver com batizado. E aí eu quero convidar então pais e padrinhos que venham até a frente. 135. Querida, quando a gente viajava, eu cheguei a comprar algum mapa rodoviário. Estava no volante, a Adri do lado. Então a gente chegava a um lugar desconhecido e o mapa então indicava uma direção, cidades, ruas, BRs, trajetos. Mas o mapa nunca alertou sobre perigos e dificuldades que a gente pudesse encontrar ali na frente. Eu não quero clamar e pedir que você seja o mapa rodoviário na vida da Lara, mas que você seja um guia na vida dela. Tempos atrás nós fizemos uma viagem com um grupo de amigos. Chegamos a uma cidade onde nós nunca pisamos. Como nós vamos conhecer essa cidade? Então o grupo contratou um guia turístico. E o guia então dizia: olha, lugares lindos, maravilhosos, vejam. Mas também dizia: essas ruas, vocês não podem entrar. Aqui há problemas e dificuldades. Assaltos, mortes. O guia faz isso. Ele não apenas mostra lugares lindos e bonitos, mas ele alerta sobre as dificuldades. Mas ele também ensina e mostra por onde andar. Eu queria perguntar a vocês: é vosso desejo de ser na vida da Lara um guia? Pois a Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. E esta criança, a Lara, conforme o Salmo 90, se tiver 70, 80 anos em havendo vigor, ainda estará andando nos caminhos na qual ela foi ensinada. Se este for o vosso desejo em vosso coração, então queira em voz alta dizer sim, com a ajuda de Deus. Quero pedir então para que a Lara seja trazida e possamos batizá-la. Vamos lá, querida. Lara, te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus, que é o bom pastor, que Ele te guie e te guarde em todos os teus caminhos. Vai na paz de Jesus. Amém.
Tudo bem? Tá tudo bem. Eu queria convidar a comunidade a se colocar de pé e nós vamos orar. Venha. Querido Deus e Pai, obrigado por esse momento tão especial. Obrigado, Senhor, porque filhos são herança do Senhor. Filhos são presente de Deus. Tu convidaste esses pais a cuidarem dessa criança. Abençoe para que eles possam ser, eles, os pais e os padrinhos, modelo e exemplo na vida dela. Que a graça e a paz, a misericórdia do Senhor também seja o único a ser buscado e procurado. Em doença, enfermidade ou dor, Tu sejas o único Senhor na vida desta família. Nós o clamamos e pedimos em Teu nome, Senhor. Amém. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Que o Senhor levante a sua face sobre vocês e Deus mesmo vos dê a sua paz. Amém. A comunidade pode sentar, nós ouviremos o coral, só um momento. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Esse aqui é o padrinho, né? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, né? Que Deus também te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, né? Confiar
Que a graça e também a paz de Jesus esteja com cada um de nós nesse momento de pregação. Eu queria saudar o colega Marcelo, que está entre nós, pastor Bruno também está entre nós, colega pastor João, também sejam bem-vindos, presentes a esse culto nesta manhã. Se você tem a sua Bíblia, abra em Lucas capítulo 23, por gentileza. Lucas capítulo 23, nós queremos conversar sobre 2 versículos presentes neste capítulo de Lucas 23. Os versos 32 e 33. Lucas 23, versos 32 e 33. A pergunta que se instala nessa pregação, a pergunta que eu quero perseguir durante todo o sermão, é uma só. Você acredita que alguém pode mudar? Não importa a idade que a pessoa tenha. Às vezes você ouve histórias de pessoas para lá de 40, 50 e você conclui dizendo, com essa idade não muda mais. Esses dias eu, nos meus 50 anos, tentei tirar uma selfie. E com esse meu cabeção, eu fiquei na frente das pessoas. Não deu nada certo. E uma jovem veio para mim e disse, pastor, qual é a idade? Eu disse, um pouco para lá de 50. Ela disse, quem tem mais de 30 não sabe tirar selfie. E como eu quase sempre tenho uma resposta para tudo, eu disse, mas eu posso aprender. Você acredita que alguém pode mudar? Não importa a idade que tem. Fica com essa pergunta no seu coração. Eu leio Lucas 23, 32 e 33. E também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. E aí continua o texto dizendo, contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então fizeram uma rifa da roupa de Jesus, lançando sortes. O povo estava ali e tudo observava, e continua o texto então contando e relatando o que mais aconteceu. Queridos e amados, um dos malfeitores, ele se deu conta do engano que estava cometendo. E numa atitude final de vida, mudou a sua concepção em relação a Jesus. Um deles foi atingido que nem uma flecha pela fé. E suas últimas palavras de vida foram, Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra de mim. Ele nunca tinha falado isso antes. Você acredita que alguém pode mudar, não importa a sua idade? Vejamos os fatos. Os 2 viram juntos o quê? Os 2 haviam presenciado a oração de Jesus por aqueles que o pregaram na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Os 2 ouviram, porque um estava à direita e o outro estava à esquerda. Os 2 viram Jesus. A dor insuportável que estava sofrendo ali pregado na cruz. Os 2 viram e ouviram Jesus preocupado com a sua mãe. Os 2.
Os dois viram a profunda comunhão, e eles são testemunha desse fato, entre Jesus e o Pai e Jesus. Os dois viram isso. E os dois acompanharam essa conversa, ouvindo de cada lado o assunto. Os dois viram Jesus pregado numa cruz como um cordeiro, totalmente submisso, suportando com paciência todo o desprezo e zombaria. Desce da cruz se tu és filho de Deus. Os dois acompanharam tudo. Mas um deles se convenceu, ou foi convencido, de que Jesus era muito mais do que diziam que ele era. E um deles foi tomado por uma profunda fé no Jesus de Nazaré, Rei dos judeus. Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra de mim. Você acredita que uma pessoa pode mudar, não importa a idade? Eu quero agora olhar com você para esse malfeitor, porque ao meu ver ele reconheceu 7 coisas. 7 coisas que eu preciso reconhecer na minha vida, se de fato eu quero ser de Jesus, e que no final da vida eu possa dizer: Senhor, lembra de mim. 7 coisas. Primeiro, ele reconheceu que Jesus era sem pecado, absolutamente inocente, e que ele estava pendurado numa cruz como se fosse um amaldiçoado. Verso 40. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob qual sentença? Primeira coisa que ele faz: eu estou pendurado ao lado de alguém que está sem pecado. Quando você olha para Jesus, como é que você olha para ele? Foi assim que ele olhou para Jesus. Alguém inocente, sem pecado, de uma profunda comunhão com Deus. E ele reconhece isso. A primeira coisa. A segunda coisa, que eles estavam errados, zombando de Jesus, principalmente o seu colega. Por isso, ele repreendeu o colega, verso 40, dizendo: não ao menos temes a Deus, sendo de igual sentença, sob igual sentença. Zombar de Deus é muito grave. Não há diferença entre pecado médio e um grande pecado. Mas o que ele está dizendo para o colega dele pendurado não foi isso. Ele está dizendo para aquele seu colega de práticas de pecado: você está fazendo pouco caso do Evangelho. Mas quantos ainda hoje fazem pouco caso do Evangelho? Quando alguém se declara ateu ou não crê em Jesus, ele está fazendo pouco caso do Evangelho. Se eu não creio na sua palavra, do que ele fez na cruz por mim, nada mais é do que desprezar o Evangelho. Então o outro, que foi tomado pela fé, repreendeu, dizendo: como é que você age desse jeito? Como é que se pensa desse jeito? Como é que se fala desse jeito? Isso ele reconheceu. Ele nunca tinha reconhecido isso. E eu não sei a idade desse homem. E em nenhum lugar da Bíblia diz a idade dos dois malfeitores. Mas eu preciso perguntar: você crê que uma pessoa pode mudar, não importa a sua idade? Terceira coisa que ele reconheceu:
Ele próprio foi repentinamente tomado pelo temor de Deus. Ele nunca pensou nisso. E aqui temor de Deus não é ter medo de Deus, mas ele respeita a Deus como o Criador do universo, que estava dando voluntariamente o seu Filho para morrer na cruz pelos pecados da humanidade. Ele reconhece isso como uma dádiva, de que Jesus estava pendurado ali na cruz como um substituto pelo pecado dele. Ele reconhece, em quarto lugar, que ele era pecador. 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este, Jesus, nenhum mal fez. Sabe, amados, qual é a diferença do nosso coração e daquele malfeitor? Qual é a diferença? Nenhuma. Nenhuma. Qual é a diferença daquele malfeitor, o coração dele e o nosso coração? Nós temos os mesmos temores, nós temos os mesmos medos, nós temos as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, os mesmos pecados. Ou alguém de nós é superior àquele malfeitor? Me diga, levante a sua mão. Não. O que vale para ele, o que vale para nós, é o que diz no Salmo 51. Eu nasci em iniquidade, foi em pecado que minha mãe me concebeu. Quer dizer, todos nós nascemos como o malfeitor, em pecado. Também a Lara, que nós acabamos de batizar. Então isso significa que os meus atos, a minha natureza, o meu caráter, a minha vida, são pecaminosos. E quando eu falo que em pecado eu nasci, eu não estou falando mal da minha mãe e nem amaldiçoando o dia 15 de fevereiro que eu nasci, e nem estou amaldiçoando a minha mãe, mas não tem como mudar isso. Não tem. Fugindo, rejeitando, ouvindo ou não, somos pecadores. E o pecado, ele nos separa de Deus. E o malfeitor, na última hora, na hora derradeira, na hora de fechar os olhos para sempre desse mundo, ele reconhece isso. E ele nunca teve clareza disso, mas agora ele tem clareza disso. Eu não sei se você gosta de John Lennon. Eu sei que tem gente que gosta das músicas dele. Mas John Lennon uma vez disse: se pecar significa errar o alvo, então eu sou um pecador. E ele tem razão. Se pecar significa errar o alvo, então eu sou um pecador. E ele tem razão. Como você se sente quando eu olho para você e também para o pessoal de casa, e olhando para você com muito amor no coração, que eu lhe diga: você é um pecador? Não tenha dúvida disso. Você é. E ele reconhece isso. É no momento final de vida. Ele está partindo. O soldado já está preparando a lança para furá-lo. O soldado já está com um porrete na mão para quebrar as pernas dele, para acelerar o processo de morte. Porque enquanto ele está pendurado na cruz, ele não está pendurado, ele está parado em cima dos pregos. Então não sufoca o pulmão. Mas na hora que quebra as canelas, então ele fica pendurado apenas. Em 15 minutos você não respira mais. É o momento decisivo. É o momento do final. E ele reconhece diante de Jesus: não posso perder esta oportunidade. Em quinto lugar, ele se arrependeu, pois sabia que Jesus estaria em seu reino. Então ele reconheceu e confessou que só através dele teria entrada no céu. 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra de mim. Ah, quem é Jesus? Eu sou o caminho, vamos lá,
a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dias atrás apareceu um folheto na minha casa, na minha porta, dizendo que Jesus era um bom homem. Isso não basta. Tem muitos bons homens aqui na igreja. Um bom homem não basta. Eu preciso olhar para Jesus como Senhor e Salvador. Ou você se deixa levar para o céu por Jesus, ou você não vai. Eu quero decretar isso. Ou você se deixa levar para o Jesus, ou você não vai. Quem é que morreu numa cruz além de Jesus? Me diga. Maomé? Não. Buda? Não. Martim Lutero? Não. Nicodemos? Não. Maria Madalena? Não. Só Jesus e ponto final. Esse é o caminho. E esse homem reconhece isso. No momento final de vida. Sabe, quando eu olho para esse malfeitor, esse homem foi tomado de um grande discernimento no momento final de vida. Ele confessa, reconhece, olha para o caminho, para o céu, olha para Jesus e ele se torna um homem salvo. No que você crê? Eu no céu já disse que eu quero levar um lero com esse homem. Eu creio que ele em vida cria em muitas coisas. Na igreja eu tenho certeza ele nunca foi. Fé ele não tinha, nem mesmo ofertava nada. Se ele foi batizado também não sei, acho que não. Confirmação ele nunca fez. Agora, para ser companheiro do outro ali na cruz, alguma coisa ele aprontou na vida. Não foi para lá por acaso. E como ele chama o colega dele de malfeitor, ele também era um deles. Agora, você crê que uma pessoa pode mudar ou você simplesmente larga de mão? Deus nunca larga de mão. Em sexto lugar, estou quase terminando. Com esta oração, ele também confessou que Jesus é o Senhor. Quando vieres no teu reino, 42, quando vieres no teu reino. O que ele confessa? Jesus é o meu Senhor. Eu preciso fazer uma pergunta. Talvez você já ouviu essa pergunta muitas vezes. Talvez essa pergunta pastor Bruno já fez pregando nessa igreja, Marcelo, Everson, pastor Carlos. É a mesma pergunta de sempre. Ela é uma pergunta retórica, mas eu preciso fazê-lo. Sabe, nós muitas vezes queremos Jesus como Salvador. Ok, eu quero. Lá no final da vida, 5 minutos antes de morrer. Mas nós não queremos que Ele seja Senhor da nossa vida. Porque a nossa vida, eu que dirijo e eu mando nela. Você poderia pendurar uma placa no seu pescoço dizendo, como a gente vê de vez em quando por aí na cidade, sob nova administração? Quando eu tinha 18 anos eu pendurei essa placa no meu pescoço. Porque até os 18 anos quem administrava era eu. E depois mudou. Você não vê ela, mas ela está no coração. Você tem essa placa pendurada no pescoço? Então é o Jesus que coordena e dirige a tua vida. Sabe quantos dizem a vida eu vivo como eu quero, eu mando e eu governo. Na hora de morrer, eu preciso de um Salvador. Eu não preciso de Cristo e de sua palavra. E não me diga nada como eu devo viver. Pastor, não me diga nada, eu sei. Mas na hora, 5 minutos antes, pastor, me ajuda. Esse homem reconhece isso. E ele confessou que Jesus é o Senhor. Em sétimo e último, ele demonstrou uma fé profunda e admirável. Coisa linda.
preciso aplaudir. 42. E acrescentou: Jesus, lembra de mim quando vieres no teu reino. Aqui está uma fé profunda, uma fé linda que ele nunca experimentou antes. Em nenhum lugar do texto bíblico está escrito, mas eu imagino ele de repente pensando assim: com a vida mudada e com um novo significado de vida, se eu pelo menos pudesse descer da cruz e viver pelo menos mais 10 anos, sob uma nova administração. Mas esse privilégio ele não teve. Ele não teve. Porque os soldados com o porrete para quebrar suas pernas estavam muito perto. Em nenhum lugar da Bíblia diz que ele desceu da cruz vivo. Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. E o que Jesus então diz? Versículo 43. Essa é a palavra que eu sonho ouvir dele. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Sabe, queridos, até aqui não havia fé nenhuma. O que é um malfeitor? Um homem, uma pessoa que pratica coisas ruins. Um homem que só tem e foi treinado na sua vida a praticar obras más. E esse homem, meus queridos e amados, ele crê 3 coisas que você e eu precisamos crer para a nossa salvação. O que é necessário para que você seja salvo. Primeiro, ele é rei. Isso ele creu. Segundo, ele creu que o reino não é deste mundo. Então, se no domingo, hoje, alguém vem na tua porta dizendo que o reino de Deus é aqui na terra, é engano, é desilusão, não é verdade isso. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Então o reino não é aqui. E ele reconhece isso, que Jesus é rei e que o reino não é desse mundo. E em terceiro lugar, que esse rei pode levar para o reino de Deus um cara tão imundo que nem eu, que não merece estar lá. Ele reconhece isso. E eu quero aplaudir essa fé, porque essa fé, ela é uma fé maravilhosa. Aliás, eu diria, existem 3 tipos de fé. Não uma quarta, nem 2. Existem 3 tipos de fé. Uma fé viva, que nem a dele. Existe uma fé morta. Morta. Eu tenho muita fé, mas é uma fé morta. Ele ora de manhã e quando termina a oração ele já diz: eu sei que tu não vai me ouvir mesmo. Uma fé morta. E existe uma fé falsa. Como cristãos, nós cremos na ressurreição dentre os mortos. Sim ou não? Se você crê na reencarnação, você tem uma fé falsa. Bem simples. Bem simples. Você crê na ressurreição? Sim ou não? Sim. Se você crê em outra coisa, fé falsa. E o tempo vai passando. E o tempo dirá que isso é verdade. Eu concluo. Você acredita que alguém pode mudar? Se você não acredita que esse homem mudou, você não acredita que você pode mudar. E essa é a minha conclusão. Se você não acredita que esse homem mudou, você não acredita que você pode mudar. Sabe, nós podemos nos perguntar muitas vezes: que chance Deus dá a um malfeitor, um ladrão, a um homicida? Essa é a pergunta. E a resposta é essa: todas as chances, todas as oportunidades. O perdido, ele só precisa fazer uma coisa: vir a Jesus e chamar em seu coração com arrependimento. Está resolvida a vida. E a placa é pendurada no pescoço, sob nova administração. Então veja,
Os malfeitores na cruz eram ambos pecadores. Pensa comigo. Um, porém, agarrou a oportunidade e voltou-se para Jesus. O outro perdeu a oportunidade. Os dois estavam igualmente próximos a Jesus, mas um abismo separava um do outro, e um grande abismo. Terceiro, um continuou zombando, ele manteve seu orgulho, permanecendo o seu pecado. O outro, Jesus, lembra de mim. E ele experimentou uma vida nova, apesar dos poucos minutos de vida e uma vida de perdão. Por toda uma vida ele havia roubado, matado, cometido pecados, mas o arrependimento sincero e profundo, expresso em uma única frase, abriu-lhe as portas para o paraíso. Isso é graça de Deus. Isso é uma graça imerecida. Um estava no limiar do inferno e entrou no paraíso. O outro estava muito próximo do paraíso e foi para o inferno. Deixa eu repetir essa frase. Gostei dela. Um estava no limiar do inferno e entrou no paraíso. O outro estava muito próximo do paraíso e foi para o inferno. Por isso, queridos, em Jesus decide-se o futuro e a eternidade das nossas vidas. Um morreu profundamente amargurado, com o coração tomado de incerteza. O outro morreu na paz, na certeza de entrar no reino de Deus. Que lindo! Jamais alguém esteve tão próximo da salvação como esses dois malfeitores crucificados ao lado de Jesus. Um aproveitou a oportunidade, outro a rejeitou. Os dois viram com os seus próprios olhos a Jesus pregado numa cruz. Isso era tão claro e óbvio que até o centurião exclamou mais tarde ao pé da cruz, dizendo: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Marcos 15. Este era, não havia dúvida. Com certeza o malfeitor perdido ouviu a oração de seu parceiro entregando-se a Jesus e também ouviu a resposta de Jesus a esta oração, mas manteve a sua postura de arrogância. Eu sou péssimo do canto. Eu nasci assim, eu sou assim. Gabriela, você acredita que alguém pode mudar, não importa a sua idade? Se uma única oração de confissão e arrependimento basta para levar-nos ao paraíso, é terrível quando uma pessoa passa a vida inteira protelando esta decisão e no final da vida não consegue mais chegar ao Senhor. E o malfeitor salvo mostra-nos que mesmo no final da vida a misericórdia e a graça podem nos alcançar. Você concorda que uma pessoa pode mudar? Sabe, esse Jesus do qual nós estamos falando, ele perdoou alguém que não merecia. É dessa forma que ele olha para mim e para você. No ano passado, um homem falando sobre essas coisas, um homem estava aqui na igreja. Ele não queria conversar comigo, porque ele estava no final da vida e ele estava sem filhos. Mas quando ele teve a oportunidade de ter um filho, ele obrigou a esposa a encerrar a vida daquele bebê no aborto. Essa discussão está aí agora nas redes sociais. Você é a favor ou contra? Não vamos falar sobre esse tema aqui. Ele não teve coragem de falar comigo e no final do culto ele deixou um bilhete aqui no altar, onde ele fez a sua confissão. E ele só queria saber uma coisa: Deus pode perdoar um assassino?
E quando nós dois conversamos, eu contei a história desse malfeitor. Passou a vida inteira carregando um peso e um fardo. A vida inteira carregando um peso e um fardo que Jesus carregou na cruz por ele e por você. Se hoje Deus lhe oferece a oportunidade de perdoar todos os seus pecados, então seria uma tolice não aceitar essa oferta. Seria uma tolice não oferecer e não aceitar. Por quê? Porque o pecado, meus irmãos, é terrível. Mas o mais terrível é levá-lo para o túmulo. Isso é o mais triste. Eu não gostaria que isso acontecesse com você. Eu quero orar com você enquanto ouviremos o coral. E enquanto o coral canta, levantamos uma oferta entre nós, que é destinada uma parte para a comunidade, para a Missão Zero. Terminado o coral, eu convido o pastor Marcelo, que então dará sequência ao nosso culto. Vamos nos colocar de pé e orar. Pai querido, muito obrigado por essa tua preciosa palavra, também nesta manhã. Ouvimos deste homem, malfeitor, um homem de uma vida sem sentido, sem graça. Esse homem não é pior ou melhor do que eu e nós, mas esse homem reconheceu o seu estado de pecado e no momento crucial da sua vida se arrependeu. E Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Diga isso para nós, Senhor. Diga isso para aquele presente a esse culto em casa. Verdadeiramente está dizendo: eu me arrependo dos meus pecados. E em nome de Jesus eu peço, oro e agradeço. Amém. Podemos assentar e ouviremos o coral. Não tem. Desde agora
Obrigado ao coral que traz esse hino tão bonito da esperança que está no Senhor, né? Que Deus abençoe sua vida, também quem está em casa, que Deus abençoe cada um. Esse momento final de culto eu assumo pelo fato de que hoje de manhã a nossa comunidade está se despedindo de um dos diretores de uma de suas instituições. A nossa comunidade é mantenedora, você sabe, do Colégio Sinodal Rui Barbosa e do Hospital Samária. E hoje então a gente quer fazer o culto de despedida do diretor Celso Moleta Júnior. Ele está retornando a Curitiba. Ele em abril recebeu um convite para assumir um novo desafio profissional em Curitiba, sua cidade natal. E ele então, junto com a sua família, decidiu retornar para Curitiba. Isso foi algo que nos surpreendeu, porque nós como conselho, porque nesses um ano e meio, eu sou o pastor representante da comunidade do conselho, assim como o pastor Adelmo é no conselho do hospital. Então a gente quer nessa manhã enviar o Celso e a família para Curitiba, e esse foi o motivo da sua saída do colégio, um convite para um novo desafio profissional. Nós sentimos muito a sua saída, porque quem passa pelo Colégio Rui Barbosa percebe tudo o que aconteceu nesses 3 anos, ou quase 4, 3 anos que o Celso esteve conosco. E eu quero convidar então, primeiramente a presidente, a dona Ruth Roden, e também o Celso, a Paula e a Valentina, para virem à frente. Dona Ruth. Bom dia, comunidade. Hoje é um dia para nós assim de gratidão por esses 3 anos que o Celso esteve à frente da direção do colégio. Nós criamos uma família durante esse tempo. A gente aprende a se conhecer, a se respeitar, né? E vocês fazem parte da nossa casa hoje. Há 3 anos, quando o Celso chegava em Rio do Sul, ele teve muitos desafios. E um deles, logo em setembro, foi uma enchente. Uma enchente que ele nem conhecia. Mas durante aquele período, aquela semana, ele mostrou o grande líder que ele é. Porque logo o nosso colégio estava em ordem para poder voltar às aulas. Celso é uma pessoa de caráter ilibado, uma pessoa com valores cristãos, uma pessoa com muitos talentos. E isso tudo ele demonstrou para nós, na comunidade, no conselho da escola, para os pais e alunos e para Rio do Sul. Então, Celso, tem uma passagem bíblica que diz, acho que é lá em Josué: seja forte e corajoso, não tenha medo, porque Deus estará contigo e com a tua família, onde quer que fores. Sucesso nessa nova empreitada. E a gente sabe, tem aquela música que diz, né? Estou voltando para casa, né? Estamos indo de volta para casa. Que Deus abençoe vocês, Valentina, Paula, que tenham muito sucesso. Que Deus abençoe vocês. Sentiremos muito sua falta na escola, sentiremos a falta da Paula, da Valentina. E queremos dizer que as nossas casas estão sempre de portas abertas para recebê-los. Vocês serão muito bem-vindos aqui na nossa cidade. Vocês fazem parte dessa história. Muito obrigada. E, em nome da comunidade ainda, Celso, quero deixar aqui uma lembrança
E assim que isso aqui for aberto, não sei se vai ser aqui hoje, mas lá em Curitiba, lembra de convidar a gente para ir lá comer um churrasquinho. Obrigado, Ruth, pelas palavras. Pastor Marcelo, eu vi a Denise ali a Denise ali. E a Delma também, que participou do colégio. Tem alguns pais, alguns alunos aqui no culto. Ao coral, o professor Eno, Simone, tá ali. Secretária. Acho que não queria nominar ninguém para não... Oi? Não queria nominar ninguém para também não esquecer. Mas foram 3 anos de um desafio pessoal e profissional muito importantes para a nossa família. Como a dona Ruth falou, e o pastor anteriormente, em abril a gente recebeu um convite para retornar ao nosso lar. E todos que convivem com a gente na escola, no dia a dia, profissional e pessoal, sabem, os professores, os pais, os alunos, os funcionários, que a gente prega bastante, e acho que por isso que o colégio também está indo para onde está, que é tudo parte da gente estar bem e estar perto da nossa família. E o fato de poder retornar próximo aos nossos queridos foi o que pesou a nossa decisão. Queria agradecer a todos os conselheiros, aos funcionários, e a gente acha que o colégio está num caminho legal, num caminho onde o seu pedagógico se voltou a fortalecer e partindo de um dos 4 pilares da nossa sustentação e que a gente tentou resgatar nesses 3 anos, que é a nossa confessionalidade luterana. Que a partir disso as coisas se constituem pedagógica e administrativamente. Eu só tenho a agradecer a todos os membros da comunidade, em nome da presidente, da Denise, que é vice-presidente do conselho, pastor Marcelo, e, enfim, todos os que estão aqui presentes. Nosso muito obrigado, e pode ter certeza que Rio do Sul também fica na nossa trajetória, e a gente sai daqui de cabeça em pé e muito gratos à comunidade, ao colégio e à cidade. Obrigado. Eu quero transmitir, Celso, também um abraço do presidente do conselho, o André. Ele está em viagem, ele disse, não esqueça de dar um abraço no Celso, porque ele não pôde estar aqui, porque já estava agendado antes desse dia, né? A viagem dele. E tem um versículo bíblico lá em Filipenses que eu queria deixar para vocês, né? Como envio nessa manhã. Diz o texto de Paulo em Filipenses, dizendo assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei dos desafios, né? Novos que você vai enfrentar, que vocês vão enfrentar, uma readaptação a Curitiba, a Valentina, a amigos novos, ou talvez outros, já conhecidos, né? Mas vai ser uma adaptação. Então que Deus abençoe vocês, que Deus conduza vocês. Eu queria convidar quem puder ficar em pé, para nós orarmos. Eu queria orar pela vida do Celso, pela vida da Paula, da Valentina. Se você tiver liberdade e quiser fazer assim, estender sua mão à frente, como sinal de bênção e envio, pode fazê-lo. Pai querido, obrigado, porque Tu tens guardado a vida do Celso, da Valentina e da Paula. Obrigado que Tu trouxestes eles para cá e tivemos esse tempo de convívio. Obrigado pelos desafios que o Celso enfrentou no colégio e superou. Obrigado pela ousadia e coragem que ele demonstrou. Ações essas que inspiram e nos desafiam. Também abençoa agora o retorno deles a Curitiba. Cuida da viagem, cuida, Senhor Deus, da mudança, da adaptação no novo desafio. Guarda eles e os proteja em nome de Cristo. Amém. Obrigado. Você pode sentar. Celso, ele vai estar conosco até dia 7. Eu já quero convidar você para a festa do Rui Barbosa, a Rui Fest. Dia 7, no próximo sábado, no colégio, você é convidado a estar conosco. Celso fez todo o planejamento da comemoração dos 70 anos da escola. Em setembro, nós teremos, no dia 21 de setembro, um grande evento. Estará conosco a família Lima, junto com um jantar festivo, que o lançamento será na Rui Fest. Lançamento das vendas do jantar. Então, guarda aí, 21 de setembro, momento bem especial.
com um evento cultural muito significativo, para também valorizando a família, por isso trazendo Família Lima. Se você já viu um show deles, quem comanda a Família Lima é a mãe de todos, né? É a esposa do pai dos meninos que tocam. Queria trazer alguns recados ainda. A oferta do último culto somou a importância de R$ 652. Próximo culto, dia 8 de julho, às 9h30. Também hoje, à noite, às 7h30, no Centro Evangélico. Uma terça-feira tem reunião dos líderes de IPGs. Temos a Oase na quarta-feira, às 20 horas. Curso de batismo, para quem vai fazer batismo, parte 1, às 19h30, na quarta-feira, dia 4, às 19h30 aqui na igreja. Dia 5 tem encontro paroquial da Oase, às 14 horas, no Fundo Canoas. Encontro de casais na sexta-feira, então você tem bastante agenda, mas está tudo no calendário, se você quiser olhar. Retiro de mulheres, está aqui o banner, 2018, você faz sua inscrição, dia 14, 15, 16. Também nós teremos dia 7 a 9 de setembro, retiro da GERS, da Juventude Evangélica, você é convidado a estar conosco. E está acontecendo aqui, só para conhecimento da comunidade, também oração pela família, o velório da Rose Widmer. Ela faleceu e está sendo velada aqui e será sepultada às 11 horas. E também amanhã nós teremos o curso Discernindo, o encontro, né? Discernindo Emoções, às 19h30 no Centro Evangélico. Eu convido a Adriane para trazer um incentivo e uma motivação para o encontro. Bom dia. Como nós temos um trabalho de aconselhamento com pessoas, né, sempre tentando ajudar pessoalmente e as famílias também, e também as pesquisas científicas demonstram que o nível de estresse das pessoas está cada vez mais alto e as consequências disso são altos índices de depressão, de ansiedade, depressão. Então, o grupo Discernindo Emoções, ele tem o objetivo de resgatar temas a respeito desses assuntos, né? Porque é que a gente acaba adoecendo num primeiro momento emocionalmente, com as questões do dia a dia, do cotidiano, problemas, dificuldades que nós temos de relacionamento um com os outros, e acaba adoecendo a gente num primeiro momento na nossa maneira de pensar e os sentimentos, e depois a gente acaba adoecendo fisicamente. Então, o grupo Discernindo Emoções, ele tem o objetivo de trazer temas para a gente poder repensar essas questões que estão nos adoecendo, porque até a palavra de Deus traz isso em Romanos, vários versículos, mas em Romanos 12:2 diz: não se conformem com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente de vocês. Então, quando nós mudamos a nossa maneira de pensar, que deveria Deus estar agindo na nossa maneira de pensar, e isso é através da palavra de Deus, então nós mudamos o nosso coração. É isso que o pastor Adelmo trouxe agora para a gente também, né? E então, assim, os temas sempre vão ser relacionados a isso, o que a ciência tem trazido e como nós podemos mudar a nossa maneira de pensar para que a gente melhore a nossa saúde física também. Sempre vai estar relacionado com isso. Então, as mulheres que quiserem participar, elas estão convidadas, será no Centro Evangélico a partir das 7h30. Obrigada. Obrigado. Enquanto você fica em pé para nós orarmos a oração final, só quero comunicar, talvez você está se perguntando, e quem vai ser o novo diretor da escola? Já temos um novo diretor, o conselho, durante esse período de anúncio da saída do Celso, a gente se envolveu em busca de pessoas ligadas à rede sinodal. Então estará conosco a partir do dia 9 de julho, o professor Ronaldo Quebar Martins. Ele vem do SESI, do Rio Grande do Sul, atualmente, mas trabalhou muitos anos na rede sinodal. Cuida das nossas coisas, assim como nós ouvimos na pregação, Pai amado, que nós possamos olhar para Ti e reconhecer o nosso pecado, nos arrepender e confiar na Tua palavra que nos dá perdão e salvação e nos convida a vivermos contigo.
Assim abençoa este domingo, guarda nossas vidas, Senhor Deus, em Tua mão. Assim nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Estende a mão à frente assim, isso é um sinal de necessidade, né? A gente sempre vai com a mão vazia diante do Senhor, e assim a gente sempre está diante dele. E que a gente sempre seja assim, reconhecendo o erro, reconhecendo que precisamos do Senhor, e para isso precisamos estar vazios diante dele. E assim eu quero rogar a bênção de Deus sobre você. Permaneça assim, e eu quero rogar a bênção sobre você. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que Ele derrame sobre ti a presença dEle, hoje e sempre. Amém. Fecha a mão, traz para o peito. A palavra do Senhor diz, aquilo que o Senhor abençoa, você já sabe também. Aquilo que o Senhor abençoa, abençoado está para sempre. Não é uma banalização da bênção, mas se nós permanecermos debaixo do Senhor, a bênção está sobre nós. Amém? Deus abençoe, um bom domingo. Cumprimentamos no início, cumprimenta no final. Dê um abraço, convide para o almoço se você quiser. Deus abençoe você. Você assistiu Culto Evangélico Luterano. Oferecimento: Farmácias Gembala e Riomed. Serviços de Torno Metzler. Royal Ciclo.